Boa noite. No Opinião Pernambuco, seguimos com a série sobre o coronavírus que está impactando todo o planeta. A cada dia, um tema em debate para que você possa ter uma melhor compreensão acerca da Covid-19. No mundo já são mais de 300 mil pessoas infectadas. Cada país adota suas estratégias e quem parte na frente e determina o isolamento social está em vantagem. No programa de hoje, vamos destacar a proliferação da doença no mundo. Para falar sobre o tema, recebemos Renan Montenegro, que é doutor em Ciência Política, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Você pode participar tirando dúvidas e também dando sua opinião pelo telefone 3879-5444. Para acompanhar este programa agora pela internet, anote o endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bom, doutor Paulo Sérgio, no dia 11 de fevereiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o caso de Covid-19, que é a doença que deriva exatamente da infecção do coronavírus. Em que momento foi possível prever que isso pudesse avançar tanto e se tornar na pandemia que hoje o mundo está vivendo? Eu acho que na segunda quinzena de janeiro, o cenário já era muito preocupante e as autoridades sanitárias dos vários países já sinalizavam essa preocupação, Alguns especialistas na área comentavam até que acreditavam que a Organização Mundial de Saúde ela poderia estar retardando um pouco, poderia ter retardado um pouco esse aumento do nível, e colocar isso aí de alerta para uma emergência em saúde pública internacional. A gente não tem certeza, do fato que possa ter havido um delay nesse chamamento, para que os países tivessem uma maior atenção para instituir as medidas de contenção social. Mas a gente tem como alguns exemplos, eu acho que vai ser amplamente falado aqui, a China, talvez se essa epidemia tivesse iniciado por um outro país, a gente tivesse alavancado, ela tivesse dado uma proliferação de uma forma muito mais rápida. Então, a política lá da China, a forma como o país é governado, isso de alguma forma, não estou dizendo que bom ou que ruim, mas com certeza deve ter contencionado essa epidemia. E tanto é que quando ela chega na Europa, então ela passa a disseminar muito rapidamente entre os países da comunidade europeia e depois atingindo os outros continentes, quando então a OMS aí decretou a pandemia. Renan, eu passo já para você, mas eu queria ainda voltar para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, por que ela tem essa curva ascendente tão rápida? Ela tem essa curva porque a demora na contenção social, nas relações sociais, faz com que o número de pessoas se infectem e adoeçam todos de uma só vez. E essa velocidade muito acelerada no adoecimento faz com que muitas pessoas demandem os serviços públicos de saúde. E alguns deles, no início a China teve um certo colapso, depois eles correram contra o tempo, um país rico, e conseguiu se estruturar. E do ponto de vista da natureza do vírus, o que é que isso contribui para que seja tão rápido isso? Essa evolução? Quanto mais populoso for o país, quanto maior a densidade demográfica, mais facilmente o vírus vai se proliferar. A gente pode até fazer uma correlação com o Brasil. Nas estatísticas, o Brasil mostra ali muitos casos no Rio de Janeiro e São Paulo e poucos casos na região norte, porque a região norte não tem essa densidade demográfica tão elevada. Então, a gente poderia fazer aí uma correlação. Renan, aí a gente chega numa questão que é a questão que causa esse temor, principalmente no âmbito dos governos. Os governos se deparam com um problema, eles estão preocupados, às vezes até com reeleições, em estar bem na fita, se bem que a fita já não é mais tão usada ultimamente, mas está bem na foto, está bem com a sua imagem. E, de repente, surge uma pandemia como essa que estamos vivenciando. Do ponto de vista político, o que é que isso representa hoje para o mundo? Eu acho que uma forma interessante de abordar a pandemia sob um ponto de vista internacional é tentando entender
para além das características domésticas dos países, quais são as características estruturantes do sistema internacional, das relações internacionais como um todo, características essas que, em grande medida, delimitam a forma como os países interagem entre si. E eu penso que duas características são muito importantes a se ter em mente para entender esses desdobramentos internacionais da pandemia. Uma é a interdependência crescente, né, entre os diversos países e os diversos outros atores não estatais, como as organizações multilaterais, as ONGs, etc. O que é que significa interdependência? Que há um complexo emaranhado, né, em termos de cadeias globais de produção, ou seja, as indústrias brasileiras não produzem somente tendo em consideração os insumos aqui feitos, né, vem muita coisa de fora, o fluxo de pessoas, o fluxo de informações, a integração dos mercados financeiros. Então, esse é um primeiro ponto a se ter em mente. A interdependência que caracteriza as relações internacionais contemporâneas, ela faz com que esse problema, para além de ser uma pandemia em si, ou seja, é global em termos de saúde, mas também traz desdobramentos políticos cujas soluções perpassam todos os países atuando de maneira coordenada. E uma segunda característica que eu acho interessante a gente ter em mente para entender isso sob a perspectiva internacional são as disparidades que existem entre os países, e isso explica muito da capacidade de resposta que cada um vai ter para lidar com isso. E quando eu digo disparidades, eu não estou falando somente em relação à disponibilidade de leitos ou enfim, profissionais de saúde treinados e capacitados para isso, mas a própria disponibilidade em território nacional de todo o aparato material necessário a lidar com uma crise como essa. Então, respiradores, o próprio instrumental básico como luvas, óculos, avental, tudo isso é necessário que haja dentro dos países para que a resposta a essa pandemia seja satisfatória. E é por isso que é preocupante a gente pensar uma solução global quando há tantas disparidades e quando as interdependências acabam transformando um assunto que é essencialmente de saúde pública em uma questão política, em uma questão geopolítica, muitas vezes, como a gente tem visto, sobretudo no relacionamento Estados Unidos e China. Ótimo. Doutor Sérgio, vamos voltar um pouquinho agora para o caso da China. Quer dizer, esse vírus, ele aparece em Wuhan, que é uma cidade na província de Hubei, né, que tem 11 milhões de habitantes. Quer dizer, 11 milhões de habitantes é quase o tamanho de São Paulo, então tem uma densidade demográfica altíssima, né? Como o senhor avalia esse surgimento dentro de uma população de 11 milhões e como que foi essa curva até aparecerem os primeiros mortos e até se causar esse pânico no restante do mundo? Comenta-se que os primeiros casos eles se iniciaram lá na segunda quinzena de dezembro do ano passado, né, e que as autoridades sanitárias que identificaram os primeiros casos, né, tem até o caso do médico que atendeu o primeiro caso, os primeiros casos, depois esse médico veio a morrer, né, por Covid-19, e que fala-se que, né, o governo teria, de alguma forma, omitido, né, ou bloqueado o acesso de informações, né, e na medida que, né, não foi alertado, não foi emitido um alerta do ponto de vista de vigilância epidemiológica, as medidas de contenção, todas elas teve um delay, né, elas foram desencadeadas de forma muito lenta. E aí aparece a explosão de casos, né, já na primeira quinzena de janeiro, né, e aí leva em consideração a densidade populacional, um país que estava na época estava na época de temperatura fria, então as pessoas têm uma tendência a se aglutinarem mais, né, e tudo isso aí eu acho que desencadeou, mas a falta de informação acho que foi um fator muito importante para, né, não terem contencionado lá logo no início de dezembro. Não saberia também dizer se isso aí teria algum impacto tão positivo assim em termos de evitar a dispersão, né, do vírus. Os dados que a gente tem são de que a China já teve mais de 80 mil casos confirmados e em torno de 3.300 mortes. É um número alto, mas é um número, sobretudo o número de mortes, é um número contido. E, de repente, a China começa a servir de modelo, de referência para o controle da epidemia, que se transformou depois em pandemia. Qual a sua avaliação sobre essa postura da China no sentido de combater de uma forma tão aguerrida esse vírus que estava matando a sua população?
O doutor Paulo Sérgio já mencionou algo na primeira resposta que é essencial a gente voltar à tona aqui, que é a forma como o Estado chinês está organizado e a capacidade de planejamento e, sobretudo, de coordenação, né, que o Partido Comunista consegue ter dentro do governo da China em si. Então, para além dessa capacidade que ela é essencialmente política, né, ou seja, de articulação das partes envolvidas, de coordenação e de delegação de funções, eu retomo a minha resposta anterior também para dizer que a China tinha as capacidades materiais necessárias para enfrentar a crise instalada no seu território. Então, qual país do mundo hoje tem condições de mobilizar um contingente de trabalhadores para construir um hospital num intervalo curtíssimo de tempo? Né? Qual país hoje tem condições de atender uma quantidade de casos como a China acabou recebendo no seu sistema de saúde? Então, ainda hoje, a China tem a maior quantidade de casos comparados no mundo, né? Casos confirmados, são mais de 80 mil, como você mencionou. Mas, levando em consideração o tamanho da população, que é de mais de 1 bilhão de pessoas, desses 80 mil casos foram apenas, entre aspas, porque vidas não podem ser pensadas nesse sentido, mas foram 3 mil mortes. A Itália, com uma população muito menor e com a quantidade de casos confirmados também relativamente menor, 60 mil mais ou menos, tem mais de 6 mil mortes. Né? Então, eu penso que uma combinação entre capacidade de gestão estratégica, que, lógico, o desenho institucional da China permite isso com mais facilidade, combinada com as capacidades materiais necessárias para enfrentar a crise instaladas dentro do próprio território, essa combinação permitiu com que a China seja encarada hoje como um caso de sucesso e, de certa forma, um espelho, né, a ser seguida. Não à toa ela está exportando esse know-how, esse expertise para a Itália, para a Sérvia, enfim. Doutor Paulo Sérgio, quais foram as técnicas que a China usou para controlar a doença? A principal delas, né, com certeza, foi até por conta da questão do regime, né, a contenção das relações sociais. Eles também têm tecnologia, têm dinheiro, então eles reportam esse número de casos aí, porque eles utilizam os testes moleculares, né, aquele exame que vai lá, coloca um cotonetezinho no nariz e em poucos minutos ele diz se o indivíduo é positivo ou negativo. Então, o número de casos deles é tão alto também por conta disso. Então, aqui no Brasil, o teste demora em torno de quanto tempo? O teste só é feito no Brasil, no momento, para casos graves, aqueles casos que vão ser internados, e está demorando em torno de 4 a 5 dias. E lá? Lá eles fazem o teste em 15, 20 minutos, né, que é um teste rápido. Então, é por isso também que a estatística deles, obviamente, é muito mais elevada. A nossa, a gente tem uma subnotificação que se fala aí na ordem de... Talvez a gente pudesse triplicar, quadruplicar o número de casos se a gente conseguíssemos fazer os testes em todas as pessoas. Então, o teste hoje se torna uma das principais ferramentas para o controle, não é? Sim, porque o teste, eu vejo assim, a principal importância dele é porque a gente já tem hoje dentro das unidades hospitalares uma quebra de capital humano, né? Então, a gente já tem hospitais que tem ali 10, 20% do total de pessoas que não estão conseguindo trabalhar, né? De médicos, de enfermeiros. Então, o teste, e quando a gente afasta alguém com gripe, no momento, estamos afastando por 14 dias, que é a determinação do Ministério da Saúde. Então, o vírus pode ser eliminado, às vezes, lá para o 5º, 7º dia. Então, se a gente tivesse testes para fazer nos profissionais de saúde, a gente poderíamos estar trazendo eles de volta para os postos de trabalho mais precocemente e com segurança. Então, vou jogar um pouquinho de pimenta nessa mesa, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, ele acusou a China de ter sido a responsável pela disseminação do vírus, né? E aí gerou um problema diplomático muito sério. Depois, os governadores do Nordeste, eles mandaram uma carta para a China dizendo que gostariam de ter a tecnologia chinesa aqui, né? Para poder melhorar exatamente essas formas de controle da doença, né, da Covid-19. Isso é uma coisa que realmente pesa positivo para a gente, caso se estabeleça essa parceria, essa relação. Então, a pergunta está aí para os dois. Essa pergunta é para o professor Renan. Mas você pode falar também, né? Não, eu posso começar dizendo, em primeiro lugar, que foi lamentável a postura do deputado Eduardo Bolsonaro, não só porque ele tem um cargo eletivo, mas porque ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, ele representa ali a visão dos parlamentares brasileiros, entre aspas, a respeito do cenário internacional. Esse é um ponto.
A China, para além de ter todo esse know-how, essa expertise, né, em ter lidado com a crise e ainda estar lidando, ela é um parceiro fundamental do Brasil em várias frentes. Eu poderia mencionar aqui politicamente, diplomaticamente, os BRICS, o Fórum BASIC, que é de cooperação na área de meio ambiente, a Comissão de Alto Nível de Concertação Diplomática, que é a COSBAN, o nosso programa de lançamento conjunto de satélites. Então, não faz sentido, primeiro, a narrativa de que a China iniciou isso, porque ela não tem nada a ganhar com isso, muito pelo contrário. E, em segundo lugar, nós temos uma grande relação de dependência econômica da China. Eles são de longe, os nossos principais compradores de produtos de exportação. Só para a gente ter uma ideia, ano passado, 2019, o superávit comercial do Brasil foi de 46 bilhões, mais ou menos. Desses 46... Na área médica, como que é essa relação? Independente até da Covid. Então, chegando lá, o que é que a China mais vende para o Brasil? Produtos eletrônicos, componentes de partes que vão ser montadas em produtos que vão ser utilizados em hospitais. Para além dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como televisores, ar-condicionados, uma grande parte do que a China nos vende, que a gente precisa disso, são produtos voltados para a área médica. E, além disso, insumos químicos, farmacêuticos também. Então, qualquer relacionamento bilateral com a China precisa ser pensado nos termos mais pragmáticos possíveis e distanciado de qualquer questão ideológica. Então vamos, doutor Sérgio, e aí de repente a China, não só na questão de tecnologia para fazer testes rápidos, mas inclusive de desenvolvimento de antivirais e até de pesquisas para vacina que possa, lá na frente, combater, em definitivo, essa pandemia, não é? Essa é uma contribuição realmente esperada. O mundo está, nesse momento, nas mãos da China. E Cuba, né? Como é que Cuba entra nessa parceria que estabelece com a China para poder desenvolver mecanismos de controle da doença? Professor Renan, eu jogo a bola aí para o senhor. Olha, nas relações internacionais existe algo chamado de soft power, né, que é aquele poder expresso através de mecanismos menos tangíveis em termos militares, em termos econômicos. E a China e Cuba, nesse sentido, têm demonstrado uma grande capacidade, né, de se mostrarem como verdadeiros contribuidores para o processo de debelamento, né, dessa pandemia. A China, pela via estrito senso da pesquisa científica, da ciência e tecnologia, do trabalho massivo dos seus pesquisadores, e Cuba pelo seu já conhecido soft power da medicina, né, da difusão de médicos mundo afora, particularmente em regiões mais necessitadas. Doutor Sérgio, o senhor não quis responder sobre isso, mas eu gostaria de ouvir a sua fala especificamente sobre os medicamentos, né, que hoje são desenvolvidos nessa parceria entre Cuba e a China. Né? Esses medicamentos, eles são eficazes até que ponto, né, para o controle da doença? Quer responder agora ou no início do próximo bloco? Eu desconheço, né, que Cuba produza medicamentos e tenha parceria com o Brasil. O professor Renan pode, mais uma vez, colaborar nessa pauta. Parceria com a China, né? Mas, sim, com a China e principalmente e muito com a Índia, né? O Brasil, hoje em dia, ele compra vários sais, né, que são fabricados na Índia, e aqui no Brasil esses sais são envasados. E aí nessa confusão global, né, se a Índia de alguma forma é atingida, entra em colapso, a gente também, diretamente, a gente teria um colapso também de vários medicamentos, vários insumos na área da farmacologia. Aí. Ok, então a gente faz o primeiro intervalo e volta daqui a pouco falando sobre a proliferação do coronavírus no mundo. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje discutindo a proliferação do coronavírus no mundo. Participam Renan Montenegro, doutor em Ciência Política, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. Paulo Sérgio Ramos, chefe do Departamento, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E você pode participar tirando dúvidas e também dando sua opinião pelo telefone 3879-5444. Bom, doutor Sérgio, a China ela adotou algumas medidas em Wuhan
como, por exemplo, o isolamento social, o fechamento de fábricas, o regresso faseado, né, por fases da produção, e a investigação e a intervenção em cada foco, né? Isso nos parece um conjunto de medidas que são fundamentais para se aplicar a qualquer Estado. A Itália, ela negligenciou nesses pontos? Foi isso que pode ter acontecido para que o número chegasse a, por exemplo, eu tenho aqui os dados da Itália, 69.176 casos hoje e 6.820 mortes? Possivelmente esse foi a motivação, né? O motivo maior foi esse retardo, né, em deflagrar essas ações. Mas tem uma característica muito peculiar da Itália, né? Então, recentemente houveram algumas publicações que compararam os dados demográficos de China, Itália e Alemanha. Então, a população da Itália é muito envelhecida e esses idosos com bastante comorbidades, né? Então, nessa proporção, essas pessoas estão muito mais vulneráveis em tendo o Covid evoluir com desfecho óbito. Então, em parte, isso pode ter uma explicação um pouco demográfica para esse contexto. Mesmo a gente tendo feito ontem um programa especificamente sobre o vírus, eu gostaria, se possível, que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa maior probabilidade, inclusive, de óbito nas pessoas idosas. Por que acontece isso? O idoso, ele é a principal causa de óbito, né, no idoso, ou seja, no Brasil são pessoas a partir de 60 anos de idade, né, caracterizado como idoso, porque o idoso, ao ter um quadro gripal, né, e habitualmente, até então, né, era o vírus da influenza, que é o vírus da gripe que circula em todos os países o tempo todo. Então, eles fazem um quadro gripal e dali eles evoluem muito facilmente para uma pneumonia bacteriana. Então, habitualmente tem essa ordem, né? E essa doença é a principal determinante de morte por doença aguda, né? Aquela doença que se instala rapidamente nessa população. E daí porque tem as campanhas anuais, né, há mais de uma década no Brasil, com chamamento para que essa população receba a vacinação para influenza, né, que a gente chama de gripe. Interessante é que esses pacientes, conversando com alguns colegas que estão lá na linha de frente no Hospital Oswaldo Cruz, onde tem vários casos de pacientes internados, quando a gente vai olhar as estatísticas, inclusive coincide, né, com os dados publicados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, mais da metade dos indivíduos que o teste positivou, que lá estão internados, eles tiveram isolamento do vírus da influenza, né? Mais da metade, que é o vírus da gripe, para a qual está sendo direcionado nesse momento as campanhas de vacinação. Então, no Brasil, são milhares de mortes todos os anos, né? Principalmente na população idosa, por vírus respiratório, pelo vírus da influenza. Renan, voltamos então para a Itália, né? Qual a sua análise sobre o crescimento e esses números tão alarmantes, né? Sim, a Itália hoje é o país que tem a maior quantidade de mortes, né, não é a maior quantidade de casos confirmados. E adicionando ao que o Dr. Paulo Sérgio mencionou, acho que uma variável demográfica que é importante se mencionar no caso italiano também é a estrutura das famílias, né? Na Itália ainda, diferentemente de outros países mais desenvolvidos na Europa, os adultos da casa dos 30, 40 anos ainda costumam morar com os pais, que em geral são idosos. E há também um contato muito mais próximo, né, de avós e avós com os seus netos, né? Eu diria que, diferentemente do Reino Unido, onde há uma cultura mais gélida, vamos dizer assim, no relacionamento interpessoal, a Itália se aproxima muito mais do Brasil nesse sentido. Então, tem essa característica demográfica que é importante a se mencionar também. E o fato de que demorou-se muito, né, a se propor medidas de reação mais incisivas na Itália, particularmente porque o norte, que é onde está sendo mais atingido, é a região mais economicamente mais dinâmica do país, né? É a região mais rica do país, aquela dali. Então, além de ter também, acrescentando o que o Dr. Paulo Sérgio disse, essa característica específica das famílias italianas, acho que o atraso em dar respostas mais definitivas foi decisivo também nessa grande quantidade de casos, se comparado, inclusive, com o resto da Europa, né? O que está surpreendendo também é o avanço na Espanha, né, que é um país ali também do bloco europeu.
E aí são 6.660 casos já confirmados e 2.696 mortes, ou seja, está se aproximando já dos números da Espanha. Seria também, em parte, em decorrência de atraso nas tomadas de decisões em relação à Covid-19, doutor Sadi? Certamente. Eu estava aqui pensando, vou até fazer um comentário aqui um pouquinho politicamente incorreto, mas a Itália e a Espanha, mas principalmente os italianos, são um pouco... ocorre aquela meio que desorganização, Eles se insurgem um pouco ali na questão da ordem social, muito parecido com nós brasileiros. Ele tem maior dificuldade de responder à questão do ordenamento, Acho que da orientação lá ministerial, governamental, de ter esse maior espaçamento do convívio social. Então, essa questão comportamental é muito importante. Os chineses, eu acho que os orientais, de uma forma geral, eles são muito preocupados. Eles se preocupam não só com eles se preocupam muito com o outro. Tem a questão do respeito. Então, eles usam máscara não é só porque eles estão querendo se proteger. Eles usam máscara porque eles, às vezes, imaginam que podem estar gripados, e que eles não querem transmitir o vírus para outras pessoas. Então, essa questão aí do altruísmo mesmo, que eu acho que é um pouco mais marcante lá nesses países orientais, E aqui, essas características que nós temos aqui mesmo, da questão da calorosidade, de apertar, de abraçar, isso aí também tem essa pitada aí. Nós temos um depoimento aí, que é do professor Sebastien. Ele é um belga que está aqui no Brasil no momento como professor convidado do Departamento de Serviço Social da UFPE. E ele tem desenvolvido estudos sobre a sociedade, principalmente a sociedade europeia, e tem contatos ainda com pessoas de lá, e mandou para a gente esse depoimento que a gente vai conferir agora. O processo de imposição das medidas de quarentena na União Europeia foi basicamente um processo muito desigual. Não teve coordenação continental da imposição do lockdown. Começou na Lombardia e na Itália, foi expandido no Estado espanhol e faz um pouco mais de uma semana que países como a França ou a Bélgica entraram no processo também. O último país que decidiu de impor medidas de fechamento de atividades não essenciais, de limitação drástica da mobilidade do cidadão é o Reino Unido, depois de uma fala muito forte do Boris Johnson ontem. Mas tem alguns países que conseguiram deixar o processo um pouco mais lento. Vão chegar no lockdown generalizado, porque não tem como escapar esta fase do combate ao vírus, mas chegou um pouco mais tarde. É a Alemanha, que conseguiu desde muito cedo fazer muitos testes. Então, se você conseguir isolar mais cedo uma pessoa doente, você vai limitar a rapidez da expansão da contaminação. O que é interessante é que não é que as pessoas não vão ficar doentes. Tipo, a própria Angela Merkel falou que até 70% da população alemã ia apanhar o vírus. E como você faz que as pessoas que vão precisar de apoio mais importantes, são os 10 e 15% das pessoas que vão precisar ir no hospital, vão poder encontrar o atendimento que precisa, encontrar uma cama no UTI com respiradores e tudo. É uma questão de temporalidade mesmo, para conseguir não fazer quebrar totalmente o sistema de saúde pública. E isso é interessante, porque está chamando, de certa forma, uma forma de civismo ligado ao ADN da cidadania europeia, a ideia da saúde como um bem comum, como uma saúde pública, como fazendo parte da ADN do cidadão. Uma coisa que tem aqui como SUS, de certa forma, também. A segunda coisa importante são as medidas de apoio à população que os governos estão tomando. Basicamente, a Bélgica decidiu de dar acesso ao chamado seguro-desemprego econômico a 1 milhão de trabalhadores belgas, num país de 11 milhões. A partir da semana passada, eles estão recebendo uma renda de mais ou menos 1.500 euros por mês, um pouco acima do salário mínimo, que faz basicamente que essas pessoas vão conseguir continuar a pagar as contas, a viver, basicamente, mesmo se a empresa não pode trabalhar. E o que é interessante é que não fica nas costas das empresas, que é uma discussão que tem muito aqui no Brasil, fica nas costas da segurança social. Está abrindo uma outra discussão depois, que a gente vai poder ter daqui a algumas semanas ou meses, que é como você consegue financiar isso, ainda mais considerando as medidas de apoio ao setor financeiro que estão tomadas também. Vai, claro, fazer explodir a dívida pública e vai criar
não só na Europa, mas no conjunto dos países do mundo, discussão muito importante sobre renegociação da dívida, pelo menos. Na minha opinião, seria muito interessante essa discussão poder chegar no Brasil sobre como dar um apoio de base à população para conseguir basicamente sobreviver numa situação de pandemia assim e conseguir praticamente implementar a quarentena. Você não pode falar para as pessoas fiquem em casa e se você não dá uma possibilidade para as pessoas sobreviver durante esse processo que eles não podem trabalhar, porque senão eles têm a escolha entre morrer ou de fome, né? Ou ir trabalhar com todo o perigo de contaminação para eles e para a coletividade que isso cria. Então, de certa forma, seria muito interessante este diálogo poder ser feito com os governos estaduais ou federais aqui no Brasil também. Professor Renan, como professor, posso chamar professor, né? Que avaliação o senhor faz desse depoimento do professor Sebastião? 2 pontos que ele abordou, acho que são muito interessantes a gente refletir aqui à luz da realidade brasileira. O primeiro, nem tanto, o segundo, sim. O primeiro que ele mencionou foi o espírito comunitário europeu que acaba emergindo numa situação dessa, que vai de encontro ao que a política institucionalizada vinha direcionando antes da eclosão dessa pandemia. A gente tem recentemente a saída do Reino Unido da União Europeia, e tem partidos eurocéticos compondo, né, o gabinete de governo, por exemplo, na Itália, né, para não mencionar outros países. Então, é interessante como que, em momentos como esse, né, que demandam quase que de maneira obrigatória a solidariedade interpessoal, como é importante refletir a respeito do processo de integração regional na Europa como um todo. E um segundo elemento que o professor trouxe também são as medidas de mitigação políticas necessárias para lidar com essa pandemia. O Brasil, o governo ontem e hoje tem buscado anunciar algumas dessas medidas, né? Algo em torno de 80 bilhões, 100 bilhões, os números variam. Essas medidas, por enquanto, envolvem o resgate de estados e municípios, envolvem aí uma ampliação da cobertura do Bolsa Família, mas ainda assim são medidas muito tímidas e é preciso mencionar que algumas outras medidas vão na contramão disso, como, por exemplo, a medida provisória que o presidente aprovou, que depois voltou atrás, quanto à suspensão dos salários. São enfim, absurdo. Exatamente. Então, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a proliferação do coronavírus no mundo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco de hoje sobre a proliferação do coronavírus no mundo. Participam Renan Montenegro, doutor em Ciência Política, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE, e Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Bem, o Irã tem um registro de 20 mil casos, 1.433 mortes. A África do Sul já tem registros também de 402 casos. O que a gente percebe é que a doença, a Covid-19, ela se espalha e já atinge quase a totalidade de países do mundo, né? Essa proliferação, então, fatalmente chega aos países pobres, né? Aos países com muito menos condições sanitárias para o enfrentamento. E como o senhor faz a avaliação desse avanço, por exemplo, no continente africano, na América do Sul, e um pouco sobre o Brasil, porque a gente não vai esgotar todo o tema, porque amanhã vai ter um específico sobre o Brasil. Eu tenho a impressão que, para esses países emergentes, a velocidade tem sido mais lenta, né, até que pela questão das conexões internacionais, né? Então, a disponibilidade da malha aérea, né, a relação com outros países, ela é um pouco mais frágil, né? E daí, em parte, se justifica essa entrada do vírus de uma forma mais lenta. Mas provavelmente não vai deixar de acontecer, né? E a gente não sabe exatamente o que possa acontecer, porque em países, como foi comentado já aqui, né, com baixos recursos na área de saúde e na questão mesmo da economia do país, pode ser uma catástrofe. Qual o nível hoje de preocupação da OMS, por exemplo, em relação à chegada do vírus na África?
A OMS coloca como uma situação de extrema, né, preocupação, né, pensando nessa perspectiva, né, que são países que têm poucos leitos, né, de hospital, poucos leitos de terapia intensiva, e que poderá ter uma situação bastante difícil nessas próximas semanas. Renan, qual a sua opinião? Acho que um agravante ainda mais dramático para a situação africana, em particular, é que é uma região muito conflituosa, né? De ontem para hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo, um pedido à comunidade internacional, particularmente aos grupos envolvidos nesses conflitos, que façam um cessar-fogo imediato. Só para a gente ter uma ideia, das 13 operações de paz da ONU no momento, 7 estão na África. Dessas 7, 3 estão no Sudão ou no Sudão do Sul. A gente tem conflitos no Mali, na República Centro-Africana, um conflito recém-encerrado na Etiópia e na Eritreia. Então, para além das limitações materiais e de pessoal que a África tem, há esse agravante que é preciso muito levar em consideração, que é um continente muito complexo em termos de disputas políticas e que acabam descambando em guerra civil também. Ok, tem uma pergunta aqui da Selma Miranda, do Recife. Ela diz, de acordo com o último pronunciamento do ministro da Saúde brasileiro, o quadro da China seria muito maior do que eles apresentaram. É possível que tenha essa subnotificação na China? Vocês acreditam nisso? Eu ouvi alguns médicos, né, dali de São Paulo, Rio, fazendo alguns comentários e em alguns eventos, que quando iam para as reuniões na Organização Mundial de Saúde, médicos que representavam o Brasil, naquele primeiro momento os dados não eram muito claros, as informações não eram postadas de forma muito reta, né? Então havia já ali em fevereiro alguma desconfiança que várias informações elas poderiam estar sendo camufladas. Mas isso é só uma opinião minha, né? E o que eu ouvi de alguns colegas especialistas. E, ultimamente, tem surgido algumas críticas em relação à postura de Putin, né, na Rússia, de que a União Soviética estaria, sim, subnotificando os casos, ou negando, né, a proliferação da Covid-19 lá em seu território. Isso são estratégias de governo? Isso faz sentido você subnotificar um número no caso de uma pandemia, no caso de uma virose, no caso de um vírus, de uma doença tão agressiva? Faz sentido esse tipo de postura? Não faz o menor sentido, mas também não faz sentido alegar como verdades incontestáveis que de fato está acontecendo essa subnotificação deliberada da parte tanto da Rússia quanto da parte da China. A subnotificação, eu acredito que é muito mais derivada da incapacidade de testar todo mundo que é preciso ser testado, né? Existiria por trás disso uma disputa em relação ao fato de você ser um governo capitalista ou ser um governo comunista, né? Essas questões elas estariam no pano de fundo? Eu penso que essa variável essencialmente institucional, ela é mais importante para se pensar as formas de reação organizada politicamente a essa pandemia. Mas eu acho que é impensável, é até irresponsável a gente dizer unicamente em termos binários se um país é democrático ou não democrático, se ele vai ter uma possibilidade melhor de reagir a isso. Tanto é que a gente tem exemplos positivos, tanto do lado das democracias ocidentais tradicionais, liberais, como exemplos positivos em países que têm regimes mais fechados, como é o caso da China. Então, a questão institucional, eu acredito que das variáveis possíveis para se explicar a pandemia, ela é a que a gente precisa relativizar mais. Tem uma pergunta aqui, que é de Gustavo Getúlio Queiroz, que é estudante de medicina de Casa Caiada, Olinda. O que podemos esperar depois que o surto mundial atual seja contido? E eu acrescentaria, doutor Paulo Sérgio, em que momento talvez isso aconteça? Um colunista publicou nesses últimos dias no The New York Times, não sei se o professor Renan teve a oportunidade de ler, e ele é um especialista da área de economia, né, de liderança, de finanças. Ele fazia uma consideração, ele dizia lá no editorial dele que talvez a estratégia, né, que talvez o mundo esteja enganado na estratégia de parar tudo, né, e promover o isolamento social de forma indiscriminada, com a pretensão, né, o objetivo de frear o número de casos graves. Porque ele fala que talvez, né, uma estratégia de você escalonar, né, essa parada, né,
nas atividades ali da população, pudesse trazer menos repercussões a longo prazo. E aí ele fala assim, talvez deixar os idosos em casa e as crianças e botar as outras pessoas para produzirem fosse uma melhor estratégia, porque a gente vai viver, pode ser que a gente tenha nos próximos meses uma morte social, né? Então, as pessoas que trabalham, que não têm relações de trabalho fixas, né? Tem uma carteira assinada, como se fala, ela ganha o dinheiro do dia, o flanelinha, aquela pessoa que está pedindo dinheiro ali no sinal. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai comer a comida, né? Pagar as contas daquele dia, né? Então, a gente vai ter, possivelmente, vamos passar por vários e vários problemas do ponto de vista econômico que vai envolver toda a cadeia aí produtiva, né? No noticiário internacional, a gente vê com frequência as pessoas usando máscaras, né? Quando vem notícias da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, então há um uso demasiado de máscaras. E aí eu traria uma pergunta aqui do Carlos Alberto, de Rio Doce. Ele pergunta se uma pessoa que não está doente, se ela deve realmente buscar essa proteção da máscara, né, como a gente costuma ver na televisão. Não, Carlos, não é para fazer isso, né? Quem é que precisa de máscara? É o indivíduo que está doente com o Covid. Esse indivíduo tem que ficar com a máscara durante todo o tempo que ele vai ficar em casa ou no hospital. Ou nós, profissionais de saúde, nós precisamos da máscara. Nós só podemos trabalhar, né, examinar, atender um indivíduo com Covid com esse equipamento de proteção individual. E o que é que está acontecendo nas últimas semanas? Todo mundo correu para comprar máscara em tudo que é lugar. E agora que a gente está precisando desse dispositivo, os hospitais não estão conseguindo comprar. Não tem máscara para vender, né, em canto nenhum. E dá uma falsa impressão em quem está usando. Então, se a pessoa usa máscara, mas não tem cuidado com as mãos, ela não está fazendo nada, né? Ela está de máscara, não higieniza as mãos. Na hora que ela tira a máscara, bota a mão no rosto, ela pode se infectar. Então, definitivamente, deixa a máscara para os profissionais de saúde e para os indivíduos que estão doentes. Renan, a questão do fechamento de fronteiras, essa tem sido uma medida adotada por vários países, né? Inclusive o Brasil já adotou também essa medida. Demorou um pouquinho, né? Outros países do Mercosul partiram na frente, o Brasil acabou também depois entrando. Isso é necessário? Você considera como uma medida importante? Depois o doutor Paulo Sérgio pode falar também qual a opinião dele sobre isso, né? Sobre esse trânsito da doença através da entrada e saída das pessoas. Certamente é uma das medidas necessárias e que estão à disposição no cardápio de opções de basicamente todos os países. Fechar as fronteiras terrestres, particularmente, mas também em algum momento da situação mais grave, começar a estabelecer protocolos nos aeroportos. O Brasil falhou muito nesse sentido. Era muito comum há uma semana, talvez 10 dias, a gente vê imagens do aeroporto de Guarulhos, do próprio aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com aglomerações gigantescas de pessoas. Então, infelizmente, é necessário que a gente coloque as finanças a trabalhar para os direitos humanos nesse momento. Fechar as fronteiras tem custos econômicos, obviamente, mas numa situação dessa, as vidas valem muito mais. Doutor Paulo Sérgio. Então, lembrar que 85% das pessoas elas vão ter infecção pelo Covid e elas não vão ter sintomas, né? Então, praticamente todos nós, em algum momento, a gente vai estar infectado pelo Covid. E quando se trata de uma aeronave, né, então todo mundo que está, né, senta um indivíduo aqui com Covid, todo mundo que está 2 fileiras à frente, 2 fileiras atrás e 2 fileiras ao lado, né, o vírus está circulando naquele espaço ali e todas aquelas pessoas vão inalar o ar com vírus, né, e 85% vai se infectar. Então, a medida importantíssima é essa contenção das conexões, né, da malha aérea. E, nesse caso, muitas pessoas sequer vão fazer o teste, vão ser acometidas e nem vão fazer o teste, é isso? Isso. Bom, tem mais aqui uma pergunta que é de Armando Santos, também na área de saúde, né? Se um doente de coronavírus que fica curado, ele pode pegar novamente, pode ter recidiva, né? Essa é a pior pergunta que existe, né? Porque todo mundo o tempo todo pergunta isso. O que é que pode acontecer na pior das hipóteses? Em princípio, seria uma infecção única, só que os vírus respiratórios, eles mutam, eles modificam e rearranjam o material genético deles ao longo dos tempos.
Então, é uma pergunta que a gente não sabe dizer. Será que daqui a um ano, né, a gente vai ter um Covid-20, né, ao invés do Covid-19? Então, vamos torcer que não, e que a gente tenha uma vacina, né, até o final do ano. Essa vacina ela não vai chegar tão rápido para o Covid-19. Foi determinado o adiamento das Olimpíadas de 2020 no Japão. Renan, isso é uma medida acertada? Quais os impactos que isso deve produzir em termos tanto da imagem, né, a imagem das Olimpíadas, que nunca tiveram uma situação como essa, economicamente, né, do ponto de vista turístico, do ponto de vista social, enfim, quais são as consequências disso? E depois o doutor Paulo Sérgio se concorda que tenha sido uma medida acertada ou não. Até demorou, né? O movimento de atletas e de comitês olímpicos locais já direcionava que a medida óbvia a ser tomada era o adiamento dos Jogos. As únicas vezes em que ocorreram o adiamento ou o cancelamento dos Jogos Olímpicos foram em situações de guerra. E essa é uma situação de guerra. É lógico, uma guerra diferente, porque o inimigo é outro. Né? Não uma guerra biológica, né? Exatamente, não é um inimigo tangível, político, com uma bandeira, mas é uma situação que exige medidas muito parecidas, muito próximas daquelas tomadas em períodos de guerra. E as consequências do adiamento de um evento como as Olimpíadas, elas são das mais diversas, desde a questão dos serviços, do fluxo de turistas, etc., e das consequências econômicas em si que já estão postas na mesa antes mesmo do adiamento dos Jogos Olímpicos, o fechamento de fábricas, a suspensão de pagamentos para trabalhadores que dependem de serviços informais, etc. O que justificaria isso seria a não aproximação dos atletas, doutor Paulo Sérgio? Seria catastrófico, né? Iriam ter nas Olimpíadas atletas, né, e pessoas, mesmo que tivesse já em fase de efervescência, né, o número de casos, mas que poderia acontecer um novo boom de infecção e a gente manter essa cadeia epidemiológica de infecção sustentada. Na Europa, normalmente, o período mais quente é esse período que aqui para o Brasil é o período mais frio, né? E vice-versa. Então, ou seja, lá no eixo Europa, eles vão agora partir para o sol, para uma temperatura mais elevada. E a gente vai entrar aqui no Brasil para uma temperatura mais fria. Quais são as relações que existem entre o avanço do vírus em função exatamente das condições climáticas de cada região? Então, esse vírus ele chegou, né, para mudar vários paradigmas que a gente tinha. Então, o que a gente sabia até então é que, de uma forma geral, os países de clima temperado, né, o ar frio, ele é um ar mais denso. E, na medida que ele é um ar mais denso, o vírus se concentra mais. E os países tropicais, né, o ar seria mais quente, menos denso. E aí vem os coronavírus e mostra o quê? A epidemia de SARS, né, que aconteceu no Oriente em 2002, foi no frio, em países em clima temperado, e depois veio o MERS, né, em 2012, em países do Oriente Médio, onde se frita um ovo no chão, né, 40 a 50 graus. Então, o Covid, essas epidemias de SARS e MERS não guardaram essa correlação com a questão da temperatura, né, o que nos preocupa bastante. Bom, então ficam aqui agora os minutos finais para a gente dar o recado para o telespectador. Pode começar, doutor Paulo? As pessoas fiquem em casa, né? Os idosos não saiam de casa para tomar a vacina de gripe, precisa, tá? A Prefeitura de Recife montou um super esquema aí, um esquema de forma ordenada, que pode não ter funcionado muito bem ontem e hoje, porque está no início, mas tem que ir para o posto de saúde tomar vacina de gripe. E as pessoas, na ausência de álcool, porque isso vai acontecer, já está acontecendo, lavem as mãos, levem um tubinho de água, um sabãozinho, tá? Para a rua, e lava a mão com água e sabão. Essa é a primeira fase da campanha de vacinação, o senhor sabe até quando ela Ela vai até prossegue? o início do próximo mês, né, com profissionais de saúde e com idosos. Renan? Eu acho que a crise, apesar de toda a repercussão negativa, ela também abre possibilidades de pensarmos um futuro diferente, mais baseado na solidariedade, mais baseado em outras formas de intermediar as relações humanas que não somente pelo lucro.
não mais, vamos ficar em casa, e eu posso garantir que vai passar e a gente vai sair mais forte disso aí. Então, a gente agradece a participação de vocês, Paulo Sérgio, Renan. Agradecemos também a sua participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Boa noite e até o próximo programa. Lembrando que amanhã continua essa série sobre o coronavírus em Pernambuco.